Você sente dor durante a relação sexual? Isso pode ser uma doença inflamatória, isso pode ser uma infecção na sua pelve. Isso não é psicológico. Oiê, eu sou a doutora Franciele Minotto, ginecologista e sexóloga, a sexóloga sincera, e nesse canal eu ensino mulheres a atingir o orgasmo e recuperar o seu desejo sexual. Eu estou aqui toda semana falando de saúde sexual feminina. Vamos entender o que que é doença inflamatória pélvica e como ela afeta a tua sexualidade? O que é a doença inflamatória pélvica, ou também conhecida pelos profissionais de saúde como DIP? É uma infecção que atinge o útero, as trompas e os ovários, e ela geralmente é causada por duas bactérias sexualmente transmissíveis, principalmente a clamídia e a gonorreia. Muitas vezes ela começa como uma simples inflamação no colo do útero, como uma cervicite, mas essa infecção ela vai subindo pelo útero, atingindo a trompa e os ovários e inflamando inclusive a bexiga e os órgãos pélvicos em geral, até o reto, até a região perianal e anal, porque ela vai pegando as partes ao redor ali, por contiguidade, ela vai subindo na região pélvica e nas coisas que estão ao redor do útero, da trompa e do ovário. O que que ela causa? Por que que ela influencia a sexualidade feminina? Porque ela dá dor na relação, ela dá uma dor profunda lá no fundo da vagina. E as mulheres reclamam muito de dor no pé da barriga durante a relação. Ela vai ter essa dor na penetração, mas ela pode ter dor depois da relação sexual também. Não é só durante a relação, ela fica com o útero sensível. O simples encostar no útero, mexer o útero de lugar, já vai provocar dor. Por isso, vão reclamar que nas posições onde tem uma penetração profunda, como o de 4 apoios, ou a mulher por cima, vai dar mais dor. Às vezes tem que mudar de posição para conseguir continuar na relação sexual. E muitas vão falar que depois da relação ficam com o abdômen inchado, ficam com dificuldade de urinar, com uma ardência ao urinar e dor no pé da barriga. Ela também pode provocar a dor pélvica crônica, que é aquela dor constante, dá o desconforto depois do sexo, mas ela fica continuamente com uma sensação de peso na barriga, de peso ali na região pélvica. Isso é um indício que você está com DIP, com doença inflamatória pélvica. Mas eu tenho que te avisar que a maioria das mulheres não tem sintomas ou tem poucos sintomas e são os sintomas esporádicos. Ah, dói na relação aqui, arde para urinar lá. Não vem tudo de uma vez e faz a mulher ir procurar ajuda porque tá tendo sinais de infecção. Isso quando acontece febre, que também pode acontecer, é porque eu estou com muita infecção, já está há muito tempo ou ela está muito avançada. Então, é uma infecção que ela é mais silenciosa na mulher. E daí por que que vai também influenciar a sexualidade além da dor? Porque quando eu tenho uma relação sexual e tenho dor nessa relação, e essa dor ainda pode persistir dias depois da relação, o meu cérebro vai associar sexo com dor. E isso vai fazer com que o meu desejo sexual diminua. Além disso, durante a relação, se eu estou tendo dor ou uma sensibilidade aumentada do meu útero, eu não consigo me sentir presente no meu corpo, permitir o prazer, porque tudo que chega de informação no meu cérebro está relacionado com a dor e não com o prazer. Então, eu também não consigo chegar ao orgasmo. Então, essa dor na relação, além de estar influenciando ali, estar com uma infecção bacteriana nos meus órgãos pélvicos, eu também vou ter
diminuição do desejo e dificuldade para chegar ao orgasmo. Não é possível chegar ao orgasmo sentindo dor se você não é masoquista, se você não tem prazer com a dor. E o impacto psicológico é que eu vou ficar com ansiedade antes da relação. Toda vez que eu tiver que ter relação ou que acontecer de eu estar ali no rally rola e começar a doer, eu vou ficar ansiosa. Vai ficar, "Ih, agora vai ficar doendo", eu vou ficar naquela looping infinito de pensamento, de medo, angústia e fuga. Eu quero fugir, eu não quero estar ali sentindo aquela dor. Eu vou ter medo da dor. E claro, isso vai levar à frustração sexual, porque parece que todo mundo aproveita a relação sexual, menos você. Só com você acontece a dor. E acontece com o ciclano, com o beltrano, com todos os teus parceiros. Por quê? Porque você ainda não tratou essa infecção. Não é porque o pênis é grande, não é porque a vagina tá larga, não é porque o colo do útero está caído ou a bexiga está fora do lugar. É simplesmente uma infecção que se trata com antibiótico, simples assim. Quando existe uma parceria de longo prazo, um casamento, um relacionamento, um namoro, isso vai impactar o relacionamento, porque a mulher vai estar sentindo dor na relação, ela não vai querer ter relação e vai ser cobrada e pressionada pelo parceiro. Por que que isso não se resolve? O que está acontecendo? Se isso é só uma desculpinha, isso vai gerar um impacto no relacionamento. Então, eu vou ter um afastamento sexual maior ainda por conta de um problema tratável com antibiótico. Mas, lógico, eu preciso suspeitar disso. Quando que eu suspeito de uma DIP, de uma doença inflamatória pélvica? Quando eu tenho uma dor na relação profunda, lá no fundo da vagina ou no pé da barriga. A gente chama de dispareunia, dor na relação profunda. Quando eu tenho uma dor pélvica persistente, que ela não é só uma cólica menstrual, não é só uma cólica do intestino. Eu estou sempre com aquele peso abdominal, estou com aquela sensação de dor, de incômodo no baixo ventre, na região ali que as mulheres chamam de pé da barriga. Eu posso ter sintomas urinários também, de vez em quando arder, de vez em quando doer, mas daí eu tomo bastante água, passa. Ou eu tomo um antibiótico pensando que a infecção urinária diminui, mas em seguida volta. Eu posso ter também corrimento anormal, porque a clamídia mantém um bom ambiente para candidíase, para cândida, ou para vaginose, para aquela do cheiro. Então, eu tenho um corrimento anormal que não é, ele pode ser típico de vaginose, típico de candidíase, ou ele pode ser uma mistura de tudo. É uma defesa descontrolada. O teu corpo está pedindo socorro para você ir procurar uma ajuda para tratar isso, e você está pensando que é normal, psicológico, bexiga caída, útero caído, e não, é uma infecção ginecológica, uma infecção pélvica causada por bactérias sexualmente transmissíveis. E daí, além dos sintomas físicos, como febre, quando está bem infeccionado, pode ter até um abscesso pélvico quando está dando febre. Eu tenho aquela dor abdominal que muitas vezes, quando está com febre, essa dor abdominal pode ser até confundido com apendicite. Já vi muitos médicos operarem o apêndice e, na verdade, ser uma DIP, ou pensarem que é um ovário, um cisto de ovário que rompeu, e, na verdade, era só a doença inflamatória pélvica, era só a infecção, não fez um bom diagnóstico e submeteu a paciente à cirurgia desnecessariamente. E outra coisa que é comum é dor, é dor na relação e sangramento durante a relação ou depois da relação. É muito comum chegar a mulher no consultório falando: doutor, eu estou sangrando, meu anticoncepcional
não tá fazendo efeito. Eu estou sangrando no meio da menstruação, no meio do ciclo, no meio da cartela, e na verdade isso é um indício de DIP ou cervicite, ou inflamação ali no colo do útero, e não tem nada a ver com hormônio, nada a ver com anticoncepcional, é simplesmente a dor. E o que provoca? Provoca uma insegurança sexual na mulher. Ela fica tendo dor, sangramento, ela fica ansiosa e com vergonha, com medo de doer de novo, com medo de sangrar de novo. Vão surgindo vários medos em relação à sexualidade, e isso vai influenciar negativamente o desejo, a excitação e o orgasmo. E, na maioria das vezes, é uma doença que eu consigo tratar com doxiciclina. Existe no Brasil já um teste rápido para clamídia, ele não está disponível no SUS ainda, mas você vai lá, colhe uma amostra da secreção do colo do útero e coloca no reagente, pinga na plaquinha, e essa plaquinha vai dar o positivo. Mas só de eu suspeitar que é DIP, só de eu mexer no colo do útero e doer, eu já posso tratar. E o tratamento da DIP, eu vou usar 3 antibióticos. Eu vou usar doxiciclina de 100 miligramas de 12 em 12 horas, entre 14 e 21 dias. Eu sempre dou preferência a 21 dias, porque a clamídia é uma bactéria difícil de tratar. Hoje em dia, a gente não usa mais a azitromicina. Na maioria dos países, não está mais indicado a azitromicina, porque a clamídia adquiriu sensibilidade, adquiriu resistência à azitromicina, então o padrão ouro é a doxiciclina. Mas a doxiciclina não pode ser usada na gravidez e nem na amamentação. Então, na gravidez e na amamentação, a gente acaba usando a azitromicina. Então, eu vou tratar com a doxiciclina, o tratamento padrão ouro, aquele que é o top de linha. Doxiciclina 100 miligramas de 12 em 12 horas por 21 dias. A ceftriaxona, o ideal é 250 miligramas, o indicado, mas a gente só encontra de 500 e 1.000 miligramas, de 1 grama. Então, eu geralmente prescrevo 1 grama, dose única, e o metronidazol é pensando na vaginose bacteriana, que eu posso ter DIP por mobiluncos, clamídia, bacteroides fragilis também, que são bactérias que aproveitam essa inflamação e vão subindo também. Então, eu também uso metronidazol, 250 miligramas, 2 comprimidos de 12 em 12 horas por 7 dias. Tem que lembrar que tanto a doxiciclina quanto o metronidazol não podem ser tomados juntos com álcool, porque eles dão uma síndrome que chama antabuse-like, parece que você está tendo um infarto, quando você junta esses medicamentos com bebida alcoólica. E o certo, o ideal é tratar o parceiro também, porque essa infecção, essas 2 bactérias principais, tanto a clamídia quanto a gonorreia, elas não são prevenidas 100% com o preservativo. Elas podem ser transmitidas pelo toque, pelo rala-rala, pelo pele a pele. Então, eu não necessariamente eu preciso da secreção espermática para eu ter essa transmissão. Então, eu devo usar preservativo, ele vai fazer prevenção de pelo menos 70%, 70% é melhor do que 0%, mas só ele não previne 100%. Então, eu tenho que tratar o casal e o ideal é, durante o tratamento, não ter relação sexual. Por quê? Porque o remédio ele só vai conseguir matar as bactérias que estão lá dentro da célula. Aquelas que estão lá no espaço intersticial, no espaço entre as células, que ainda não foi englobada pela célula, que não invadiu a célula,
não vai ser morta. Então, eu posso ter uma recidiva 3 meses depois, ou mesmo antes dos 3 meses, por conta dessas bactérias que não estavam dentro da célula para ser mortas pelo antibiótico. Estavam ali no limbo, no espaço intersticial, ainda não tinham chegado ali onde o antibiótico faz efeito. Então, o ideal é tratar 21 dias, sempre o casal, com os 3 antibióticos, e lembrar que a doxiciclina, ela causa coceira na vagina, ela vai matar as bactérias boas também da vagina, ela tem um amplo espectro e acaba que favorece o meio ambiente para o fungo, para a cândida. Então, eu também, para as mulheres que vão ter coceira na relação, que vão ter coceira na vagina, que vão ter corrimento grumoso de candidíase, eu também passo um creme vaginal de candidíase. Então, é bem comum a clamídia, a DIP, é bem comum a gente encontrar isso em grávida, em mulher na menopausa, porque muitas acham que a dor na relação é um problema específico delas, da vagina delas, do útero delas, mas não, é uma infecção. E uma pergunta frequente que as mulheres têm é: eu fui traída, houve traição? E a grande resposta é: não sei, porque clamídia, gonorreia, ela não vem com o nome, com o sobrenome da pessoa que te transmitiu. Então, eu posso ter pego essa bactéria lá na minha primeira relação sexual e ela está ali. Se eu nunca tratei, ela vai continuar ali. 70% das mulheres não têm sintomas quando estão contaminadas com a clamídia. Então, ela vai ficar ali. E o homem, a mesma coisa, ele pode ter tido uma relação sexual antes de casar com você e teve contato com essa clamídia e ficou transportando ela ao longo da vida. E um belo dia, o teu sistema de defesa olhou para ela e falou assim: ah, quero te matar, não está legal, você cresceu demais, você está querendo tomar o espaço que é meu, eu vou causar inflamação, vou tentar te matar, e daí vem os sintomas. Então, eu não posso dizer que houve traição ou não. Depois que você faz o tratamento e passa 3 meses sem sintomas, e a gente vai lá, mexe no teu colo do útero e não tem dor, se ela voltar depois desses 3 meses, estando confirmado que ela teve uma cura, aí sim eu posso falar que houve algum boi na linha, entrou algum gato, subiu algum gato no telhado, mas antes disso, a gente não pode dizer, através desse diagnóstico, que é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, que houve ou não traição no relacionamento. E outra coisa que impacta bastante a mulher é esse diagnóstico de ter uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Ela se sente culpada, isso vai atrapalhar a espontaneidade sexual dela. Por isso é importante a gente falar desses problemas na saúde sexual feminina. Eu espero que você não fique com dor na relação e, se houver dor na relação, você imediatamente procure ajuda, investigue, não fique levando isso adiante, porque pode ser uma infecção pélvica que, inclusive, causa infertilidade e atrapalha o teu desejo e o teu orgasmo. Dor na relação não é normal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica aqui para seguir o canal, dá um curtir, clica o sininho para receber as notificações e eu te espero aqui no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo da sexóloga sincera.